Compartilhar com você nessa noite um assunto que, para mim, ele é um assunto muito interessante e me chama muito a atenção e eu fiquei com isso na mente, e eu falei, não, eu preciso preparar uma mensagem sobre isso. Há uma expressão em inglês que eles dizem, há um elefante na sala. É uma expressão inglesa, não é? E essa expressão, ela tem a ver com aquele desconforto existente em qualquer lugar, né? Todo mundo sabe que existe aquele desconforto, todo mundo sabe que tem um elefante dentro da sala, mas ninguém quer mexer. Ficou claro agora por que fala um elefante dentro da sala? Porque imagina que se você entra num lugar e tem um elefante dentro, você vai ver ou não vai ver? Não tem como não perceber que existe alguma coisa ali. Mas essa expressão diz respeito exatamente àquela maneira de não enfrentar situações que são necessárias serem enfrentadas, mas que por alguma razão as pessoas não querem mexer. Isso pode ser dentro de casa, isso pode ser na família, isso pode ser no trabalho. Isso pode ser uma questão política, isso pode ser no governo, pode ser em qualquer lugar. Há um elefante na sala. E ninguém mexe, ninguém toca, ninguém fala sobre isso. E essa é uma questão extremamente interessante. Então hoje eu quero conversar com você como enfrentar estas situações desconfortáveis, que são visíveis, mas são constantemente ignoradas, evitadas, né? Então, você imagina, por exemplo, uma reunião de família que tem aquele assunto que ninguém quer falar. Todo mundo sabe que ele está lá, mas ninguém mexe. Vocês conhecem alguma coisa parecida com isso? Não? Sim ou não? Eu estou sozinho aqui. É interessante. Por exemplo, no trabalho, não é? Tem uma situação, todo mundo sabe que aquilo está ali, mas por alguma outra razão ninguém mexe. Eu me lembro de ter trabalhado com uma loja no Canadá de automóveis, né? Eu não trabalhei vendendo nada, né? Vocês sabem, eu era um coach, um consultor na área de gestão de pessoas, né? E o dono da loja, ele chegou para mim e disse assim, olha, aquele gerente é um problema para mim. Eu disse, por quê? Ele disse, ele bebe, ele cria problema, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá bom, eu vou conversar com ele, eu quero saber quem ele é. E começamos, e aí todo mês eu ia para lá e conversava, etc. Chegou um dia que eu cheguei para o dono e falei assim, vou fazer uma pergunta só para você. Todas as vezes que eu venho aqui, você fala deste homem, mas você nunca toca nesse assunto nas reuniões e a pergunta é simples. Por que é que você o mantém aqui? Se é um problema tão grande. Qual você acha que foi a resposta que ele me deu? Não. Porque ele traz resultado. Então é um elefante na sala, sabe? É um problema. É uma situação desconfortável, é uma situação ruim, mas não vamos mexer, por quê? Porque tem outros interesses na questão. E isso acontece em todas as áreas. Isso acontece dentro de casa, dentro da família. Não, aqui a gente não fala desse tio. Por quê? Por que a gente não fala? É uma situação lá, um problema grave da família. A gente não toca nesse assunto. Aí em casa, a gente sabe que o menino vive assim, mas a gente não mexe. Então, como a gente faz para enfrentar? E eu vou passar para você algumas questões que não são tão complicadas, às vezes são simples, mas que valem a pena a gente pensar. Estão dispostos a acompanhar comigo aqui? Sim ou não? Então, a primeira coisa é, verifique se o elefante é real. Essa é a primeira coisa. Porque há uma diferença de percepção da verdade e verdade em si. Realmente esse problema existe? Ele é real? Ou é alguém que falou de alguém que falou de alguém? É uma situação real?
Então, a primeira coisa, não é? A Bíblia fala muito sobre a importância da gente buscar o que é verdadeiro, né? Lembra, Filipenses 4:8? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Mas começa com a palavra verdadeiro. É real? É verdade? Essa é a primeira pergunta. Segundo, é preciso coragem para enfrentar o elefante. Né? É preciso coragem para tocar no assunto. É preciso coragem para dizer, este assunto precisa ser abordado. Se vai ser abordado assim ou assado, a gente vai ver daqui a pouco. Mas, de alguma maneira, isso precisa ser mexido. Às vezes, esse elefante está dentro da gente. É uma questão que a gente sabe que é real, a gente sabe que é um problema, a gente sabe que isso nos atrapalha, mas não mexe. Por quê? Por várias razões. Preguiça. Eu não quero mexer nesse assunto. Porque eu sei que se eu mexer nesse assunto vai gerar isso, vai gerar aquilo, e eu não quero mexer nisso, vai dar trabalho. Ou porque a gente acha que ignorando o problema some. Isso é o pior, né? É igual criança quando você vai brincar de esconde-esconde com criancinha. Já brincou de esconde-esconde com criancinha? Ela fecha o olho e põe as mãos nos olhinhos e o corpão está todo lá, no meio da sala. Mas ela fechou os olhos, ela não está vendo ninguém. E muita gente faz isso. Muita gente acha que se ignorar o problema some. Não quero mexer nesse assunto, esse é um assunto complicado. Então é preciso coragem. Terceiro, se você vai mexer com isso, vamos supor que seja na família, ou no trabalho, ou em qualquer área, é preciso que você saiba qual é o melhor momento. Qual é o melhor momento para a gente mexer nisso? Qual é o melhor momento na família? Qual é o momento com privacidade? O local tem que ser privado. Nós vamos mexer nesse assunto? Não vamos mexer nesse assunto na frente dos outros. Privacidade, menos emoção e menos distração. Nós brasileiros somos muito passionais. Então eu já participei de muita reunião que a pessoa diz assim, ó, mais ou menos assim. Olha, eu preciso falar, eu vou explodir, gente, eu preciso falar. E, nossa, já está pegando fogo, a gente não sabe nem qual é o problema, a pessoa vai explodir. Você já viu isso, não? Eu preciso falar. E outra, já vou dizendo uma coisa, vai ter gente aqui que não vai gostar, mas eu vou falar assim mesmo, e se não quiser também, eu não estou nem ligando para vocês. E todo mundo está assim olhando, falando... E às vezes o problema não é tão grave assim, né? Mas nós somos muito passionais, a gente põe o coração, emoção. Cuidado com isso. Outra coisa, cuidado, a situação para ser trabalhada tem que ter privacidade. Privacidade significa somente as pessoas envolvidas devem estar presentes. É um tal de começar a falar assunto, lavar roupa suja na frente dos outros, que é um problema sério isso. Isso é coisa brasileira também, né? A pessoa às vezes até se sente segura porque tem mais gente perto. Não faça isso. Você tem que conversar alguma coisa que é relativa a uma, duas, três pessoas, escolha o melhor momento. Escolha o melhor momento do dia. Preciso falar com você. Hoje. Mas eu estou com os compromissos aí. Vamos... 11 horas da noite a gente conversa. 11 horas da noite. 11 horas da noite é hora de conversar, problema. Aí vai ter gente que não vai dormir, vai dar briga, vai dar rolo. Para que isso? Então, eu creio, gente, que a gente tem que ser um pouco mais racional e menos passional quando a gente tiver que identificar o elefante, qual é. A gente tem que parar e pensar. E ser completamente desprovido de distrações e de emoção para trabalhar essa questão da melhor maneira possível. Estão acompanhando? Quarto, planeje a conversa. As conversas precisam ser planejadas de tal maneira que os detalhes precisam ser estabelecidos. Você precisa saber o que você vai falar.
Eu acho que todos nós aqui já tivemos momentos em que a gente teve aquela reunião complicadinha. Seja em casa, ou seja no trabalho, ou seja com amigos. Acho que todo mundo já passou por isso, ou só eu que passei? Levanta a mão se você já passou por uma situação como essa. Muito obrigado pela sinceridade. Planeja a conversa, não vai assim de pronto, no afogadilho. Não, é hoje não passa. O que você vai falar? Não sei. Não sei, mas hoje nós temos que pegar aquele elefante lá. Aqui é um problema e nós temos que resolver isso. Calma, planeja. O que você vai falar? Sobre o que você vai falar? Quais são as pessoas envolvidas? Ah, não, tem ele e ela. Então converse com eles antes da reunião. Prepare-os, para que eles não cheguem lá depois e joguem pedra na sua cabeça. Prepara o pessoal. Gente, nós precisamos aprender com as pessoas, sabe, eu não vou nem dizer com as empresas, porque nem toda empresa faz isso, mas com as pessoas mais profissionais. A gente tem que aprender com esse pessoal. Sabe? Planeja a conversa. O que é o assunto? Qual é o assunto? Envolve quem? Quando? Que situações? As pessoas envolvidas vão estar presentes? Eu já participei de reunião que a pessoa diz assim, olha, eu preciso falar um negócio, porque aconteceu o quê? Eu digo, mas espera um pouco, essa pessoa não está aqui. E agora? Ah, não, mas a gente tem que resolver isso, porque ela não está aqui porque não quis vir. Não, a pessoa não está presente. Conhece aqueles filtros? Não sei se foi Sócrates ou Aristóteles, eu já confundi tudo agora. Mas alguém que fez um filtro, acho que foi Sócrates, fez aquele filtro, ou dizem que fez aquele filtro. A pessoa vem conversar com ele assim, eu preciso falar com você a respeito de alguém. Você lembra disso? Não. E ele faz a seguinte pergunta. Antes de você falar qual é o assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai falar uma coisa boa dessa pessoa? Não. Segunda pergunta. É uma coisa que vai trazer benefícios? Não. Terceira pergunta. E assim vai. Quer dizer, espera um pouco. Se você vai falar, vai trazer um problema, vai identificar o elefante, as pessoas envolvidas não estão presentes, a situação é complexa, você não preparou ninguém, o que você está esperando dessa reunião? Fala para mim. O elefante vai pisar em cima de vocês. O problema vai agigantar-se e ele vai cair na cabeça de vocês. Quinto, vá direto ao ponto. Ou seja, ser direto cria respeito e confiança. Quando é que você começa a ficar com medo de uma pessoa? Quando ela começa a falar assim, olha, eu precisava falar uma coisa com você. E é uma situação, é um pouco... Eu não sei nem explicar direito, é uma coisa um pouco complicada. E, sabe, eu tenho pensado muito nisso. E você fica assim, vai direto ao assunto, o que é? Qual é o problema? Eu, particularmente, Antônio Carlos Nasser, não gosto de gente... Não é que eu não gosto da pessoa, eu não gosto da atitude das pessoas que chegam para mim e dizem assim, olha, eu precisava falar com você. É uma coisa séria. Sobre o que é? Não dá para falar agora. Para mim é horrível. É como a pessoa, sabe assim, a pessoa joga uma bomba, ela solta uma granada e sai correndo. Você que se exploda agora, vai passar mal, não vai dormir, não sabe o que está acontecendo. Quer falar? Fala direto. Fulano, eu tenho que falar uma coisa para você a respeito deste assunto. Você acha que é bom agora ou depois? Não, depois a gente conversa. Mas fala qual é o problema. Respeito, confiança, tem a ver com ser direto ao ponto. Outra coisa, atente para as emoções no momento em que vocês estiverem discutindo aquele problema. Vão existir emoções na sala. Vai ter gente que vai ficar bravo, vai ter gente que vai ficar triste, vai ter gente que vai ficar quieto, vai ter gente que vai falar demais. Acima de tudo, seja sensível e aprecie a conversa de cada um, a fala de cada um.
a expressão de cada um. Você sabe o que é apreciar? Apreciar é quando a pessoa fala assim, então, olha, eu pensei nisso, não sei o quê. Olha, muito obrigado pela sua... por isso que você está falando. Eu acho que é muito importante. Eu agradeço que você esteja abrindo o coração aqui na frente da gente. É muito importante que a gente aprecie as pessoas, que a gente seja gentil com as pessoas. Cuidado, porque se você não é gentil com as pessoas não se sentem acolhidas. E se elas não se sentem acolhidas, elas se calam. E se elas se calam, o elefante continua lá. E último, abra espaço para falar, para o pessoal falar. Mantenha uma atmosfera de confiança e liberdade de expressão. Pergunte para as pessoas, o que é que você está achando dessa situação? Qual é a sua opinião a respeito desse problema? Vocês acham que ajuda a pensar assim, gente? É uma forma um pouco mais detalhada de se dizer assim, quando um problema é sério e precisa ser tratado e as pessoas não querem ser tratadas, existe uma receita, existe uma maneira de se trabalhar. Ajuda a pensar assim? 1 ou 2, 3... Uma grande multidão que nós temos aqui hoje à noite, 3 pessoas, tá bom, já fiquei feliz. Ajuda ou não ajuda? Não, você não tem que concordar comigo. Eu só quero saber se ajuda, porque o meu objetivo de trazer esse tipo de assunto, gente, é simples. A gente não fala sobre isso em qualquer lugar, ou em todos os lugares. E às vezes a gente se depara com uma situação para ser resolvida e a gente não sabe por onde começar. É por isso que muitas vezes dá briga. Por isso que muitas vezes a gente começa a dizer, tem um elefante na sala, ninguém vai mexer, porque eu não meto a mão nessa cumbuca. O outro, eu também não. Por quê? Porque a última reunião só não puxaram a arma porque ninguém estava armado. Vocês nunca viram isso acontecer? Então, aí as pessoas ficam com medo. Então, se você segue uma certa receitazinha, sabe? Número 1, é verdade isso? Não vamos discutir uma coisa que não é, que é apenas uma percepção da realidade. É verdade. Segundo, vamos enfrentar isso? Precisa de coragem. Certo? E aí, seguindo aqueles passos todos, até você dizer, então tá bom, então estamos conversando num ambiente de liberdade de expressão. O resultado esperado é solucionar conflitos. O resultado esperado é resolver questões que estão ali, que precisam ser resolvidas. Por exemplo, 2 pessoas estão brigadas. Como é que se resolve isso? Siga esse plano. Nós estamos brigados por quê? Qual é a verdade? Qual é a realidade? Vou enfrentar? Como é que eu vou enfrentar? Vou planejar? Como é que eu vou planejar? Vou ser direto? Não vou ser direto? E assim por diante. Eu preciso... Vamos ter um diálogo ou só um vai falar? É muito comum, por exemplo, num ambiente de trabalho, que são pessoas que convivem muito tempo juntas e não são família. Certo ou não? 8, 10 horas juntos por dia e não são família. Então, enquanto estamos falando de terceiros ou de problemas referentes ao negócio, tudo bem. Mas e quando a coisa chega no nível pessoal? Você realmente, eu imaginava que você ia ser estúpido desse jeito. Pronto, é o suficiente para botar um elefante imenso entre nós. E agora? Briga ou não briga? Não, mas eu não posso brigar porque ele é meu chefe. Se eu brigo, ele me manda embora. Mas eu vou ficar com essa mágoa no coração? Como é que eu resolvo isso? Siga esses passos. Siga esses passos. Vai ajudar. É para resolver conflitos. No entanto, há um primeiro conflito que precisa ser resolvido, que são os meus próprios elefantes. São conflitos do coração. E agora eu quero entrar em princípios da Bíblia para mostrar para você como que essas coisas são importantes. Existem questões que são do coração. Por exemplo, questão de fé. Fé é uma questão interessante. Por quê? Porque cunhou-se na sociedade a seguinte frase,
que futebol e religião a gente não discute, certo? Então, o que eu acredito, o que você acredita, você acredita. A hora que a gente senta para conversar, a gente nunca toca no assunto de verdade. Então fica sempre assim, dedos para cá e dedos para lá, né? Dedos para cá e dedos para lá. A gente tem medo de falar. Eu estava conversando com uma pessoa e falou assim, eu tenho muita dificuldade de falar em público e não sei o quê, não sei o quê. Você poderia me ajudar? Eu falei, posso ajudar. Que bom, você trabalha com isso? Eu falei, eu sou pastor há quase 40 anos, tudo que eu faço na minha vida é falar. Em público, né? Ensinar, motivar. Verdade, você é pastor? Sou. Poxa, que legal. Puxa, como é bom conversar com uma pessoa assim. Eu vou negar quem eu sou? Não. Mas também não vou brigar com a pessoa. Certo? Entende o que eu quero dizer? Existem certos monstros no coração que precisam ser enfrentados. Por exemplo, você crê em Deus? Creio. Que bom, até o diabo crê. Disse Tiago, não sou eu. Está na Bíblia. Você crê em Deus? Faz muito bem, até o diabo crê e estremece. Então, crer em Deus não faz você melhor que o diabo. Ui, então, mas como é que eu resolvo esse problema? Pronto, meteu um elefante dentro de você. E agora, como é que você resolve essa situação? Então, vamos resolver essa situação juntos. Primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para dentro de mim e ver que o que tem dentro de mim é mais importante do que o que tem fora de mim. As pessoas ficam só olhando o ambiente, olhando as coisas que acontecem, olhando as pessoas que estão ao redor, olhando as coisas que estão acontecendo ao redor, mas não param para meditar e pensar na sua vida. Se você morrer hoje, você vai para onde? Certo? É uma pergunta que todo mundo tem que responder. Ah, não, mas ninguém sabe. Ué, então tem um elefante, e se você acha que você ignorar, fechar o olhinho bem fechadinho, colocar as mãozinhas assim no olho, você morre e Deus esquece todos os seus pecados e você vai para o céu. É isso? Como é que você resolve essa situação? Percebeu? Tem um elefante dentro do coração, precisa ser resolvido. O maior elefante que eu entendo que tem dentro da pessoa é o pecado. O que é o pecado? O pecado é uma natureza que me consome. Outro dia eu li uma notícia tão triste, né? Dizendo que uma pessoa tinha morrido, aquela pessoa assim que tinha tal bactéria que come a carne internamente, come o cérebro, não sei o quê, não sei o quê. É um negócio horroroso, né? Horroroso. Imagina, come o cérebro da pessoa. Aí eu fico pensando, mas tem uma coisa que come, não o nosso cérebro, nem a nossa carne, nem o nosso osso, mas come a nossa vida, chama-se pecado, natureza pecaminosa, é isso que a Bíblia chama. Porque é que eu ajo de forma diferente daquilo até que eu acredito. Por causa da natureza pecaminosa. E a natureza pecaminosa é um peso dentro da gente. Mas todo mundo aqui tem que enfrentar isso algum dia. E a verdade, nesse sentido, é indispensável. Nós não podemos fugir do assunto e não podemos cair em conversa fiada, conversa mole, de quem eventualmente até... eu acho assim. Você acha assim, mas é baseado em quê? Por exemplo, tudo que eu falo para vocês, eu procuro basear na Bíblia. Por que na Bíblia, pastor? Por razões óbvias. Por quê? Eu creio em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu sou um cristão e eu creio que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a minha vida. Nesse sentido, eu uso a Bíblia. Então, a Bíblia me diz que nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Esse é um dos versos que eu mais gosto da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Você não pode lutar contra a verdade. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, não acredito nisso. Tudo bem, é uma liberdade que você tem de não acreditar.
Mas é uma verdade bíblica, e essa verdade bíblica, ela me ajuda a entender uma coisa, que eu não posso lutar contra a verdade. Quando Jesus falou muitas e muitas vezes, eu coloquei aqui alguns versos em que Jesus declara ou começa uma conversa assim: disse Jesus, em verdade vos digo. O que Jesus falava, ele não falava assim, ó, eu acho isso. Gente, ó, eu estou achando que a coisa aqui não está muito boa. A situação aqui, eu já vi, eu já li aí no Notícias Populares, aqui, que tem um tal de Pilatos aí, ele é meio complicado, esse rapaz. Olha, eu acho que o seu problema, não sei não, viu? Não, mas Senhor, o meu filho, ele uma hora pula na água, outra hora ele pula no fogo. O negócio é sério. Agora eu vou dizer uma coisa para você, se eu fosse você, eu procuraria ajuda. Jesus nunca fez assim, né, gente? Já, o pai com o filho endemoniado, Jesus expulsa o demônio. A pessoa doente é trazida. Um dia, Jesus está numa casa e alguns amigos trouxeram um paralítico. Porque disseram, não, gente, a gente ama esse cara, mas ele é paralítico. Jesus precisa vê-lo, Jesus já fez milagres, ele vai fazer um milagre, nós cremos nisso. Chegaram lá, multidão. Mas quem que chega perto de Jesus? Um deles, que eu não sei quem foi, ou vários, disseram o seguinte: sabe o que nós temos que fazer? Vamos pelo telhado. Olha a ousadia, né? Vamos pelo telhado. Subiram lá no telhado, não sei como, não sei que tipo de telhado era esse, só sei que baixaram o paralítico no meio ali daquela multidão que estava ouvindo Jesus, ali, ó. Jesus olhou para o paralítico e falou: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí a turma do deixa disso falou assim: como é que ele perdoa pecado? Só Deus perdoa pecado. Aí Jesus falou assim: escuta, o que é mais fácil falar? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda? Para que você saiba que o Filho do Homem tem poder nessa terra, para perdoar pecados, eu te digo, pega a tua cama e vai para a tua casa. O cara levantou, saiu andando. Não existe... Gente, isso é verdade? Eu não posso contra a verdade. Eu sempre digo que não podemos ir contra os fatos, né? Contra fatos não há argumentos, né? É um ditado popular. E eu sempre digo assim, os fatos espirituais acontecidos nas vidas das pessoas são inegáveis. Por exemplo, você pode ficar aqui 1 ano me ouvindo, sair daqui e dizer assim, bom, tudo balela. Não vai me ofender e nem criar nenhum problema para mim. Só tem uma coisa que você não pode lutar contra. É a minha história. E esses 42 anos que eu vivo com Jesus Cristo. E a maneira como Jesus transformou a minha vida e tem transformado a vida de milhares de pessoas ao meu redor. Isso você não pode ir contra. Você pode não acreditar nisso, naquilo, mas você não pode ir contra os fatos. Nós não podemos lutar contra a verdade. Então, se você tem lá uma situação no coração, não fecha o olhinho achando que vai sumir. Vamos resolver isso. Agora, se o problema maior é o pecado, só tem uma solução para o problema do pecado, que é Jesus. Jesus respondeu e disse em João 14,6, leia comigo em voz alta, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não disse eu sou um caminho. Eu sou um dos caminhos. Eu sou apenas uma pessoa mensageira. Não, quem foi mensageiro foi João Batista. João Batista é que falou, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. João estava falando de Jesus. Quando Jesus chega, ele não diz, eu sou uma voz. Não, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém... É excludente o negócio. Ninguém vem ao Pai, ele não disse vai.
Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa é uma verdade. Para mim, para você vai ter problema, mas para mim não tem problema nenhum se eu não acreditar nisso. Certo ou não? A verdade é Cristo. Então você percebe por esse texto que a verdade é Deus. Deus é a verdade. Por que a gente vive a verdade, fala a verdade, anda na verdade? Porque nós somos cristãos? Não. Porque Deus é a verdade. A verdade não é um sistema de crenças. A verdade não é um sistema filosófico. A verdade não é uma etiqueta. A verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade. Você quer lutar contra a verdade? Você vai ter que lutar contra Jesus. Essa é a questão. Então, entenda que Jesus Cristo é a solução para o problema do pecado. Quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu no nosso lugar. Ele não morreu por si, Ele morreu por nós. Porque Ele não tinha pecado, mas eu tenho. A minha natureza pecaminosa, esse elefante, ele só é resolvido em Cristo. Conheço muita gente que tem culpa. Sabe como é que eu resolvo um problema de culpa? Na cruz. Eu chego para Deus e falo com o Senhor, porque eu sei que o Cristo que morreu na cruz é aquele que pode me perdoar. Perdoar os meus erros e me livrar dessa culpa terrível. Agora, sabe como que a maioria das pessoas quer enfrentar a questão da culpa? Ou elas ficam falando mal das pessoas, ou elas ficam sofrendo, ou elas ficam tomando remédio o resto da vida. Não estou dizendo que pessoas não fiquem enfermas. A enfermidade é uma coisa, tá? Não vamos interpretar mal. Mas eu estou dizendo, são aquelas pessoas, igual o cara que bebe para esquecer. Sabe aquela coisa? O que você vai fazer? Eu vou beber um pouco para esquecer. Né? Para dar uma anestesiada na culpa. A única solução existente, verdadeira, para o problema do pecado chama-se Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, o primeiro conselho que eu te dou, se você quiser um conselho de um amigo, que você sabe que a gente está aqui na base da amizade e do amor. Comprometa-se com Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Entrega a sua vida para Ele. Ande com Ele. Viva para Ele. Ande nos passos de Cristo. Leia na Bíblia o que Jesus fez, como Ele andou, o que Ele ensinou, por que Ele ensinou, e ande os passos de Cristo. Já vi muita gente levantar a mão e dizer, eu quero Jesus, vai, é batizado, a gente faz aquela festa, porque a gente não está vendo o que está acontecendo no coração da pessoa, a gente faz aquela festa e tal, aí a pessoa começa a frequentar a igreja, é um bandido. É um bandido travestido de batizado. É um bandido. Por quê? Porque nunca se comprometeu com Cristo. Está se comprometendo com a igreja, está se comprometendo com a filosofia, está se comprometendo com a associação, está se comprometendo consigo mesmo, mas não com Cristo. Quando você se compromete com Jesus, você tem que se comprometer com a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu morro todo dia. Por que eu morro todo dia? Porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Aí Paulo diz lá em Romanos 6, da mesma maneira, nós morremos para o pecado e vivemos uma nova vida para Ele. Glória a Deus. É isso, homem. Homem, presta atenção no que eu estou te falando. Acorde para essa realidade, para essa verdade. Ah, não, pastor, que bom que você está falando isso, viu? Tem um monte de gente aqui precisando. Larga a mão. Olha... eu sou bebê, os outros é que estão perdidos. Não faça isso. Não, mas eu conheço Deus desde pequenininho. Que bom, Deus te abençoe. Muito bom. A minha pergunta não é o quanto você já foi na igreja, o quanto você conhece, quantos versículos você já leu, quantos acampamentos você já foi, quantos versículos você conhece de cor. Isso tudo é bom, maravilhoso. Só tem uma questão que vai dizer se você é de Cristo ou não. Você está comprometido com Cristo até a morte? Você vive a vida e a morte de Cristo. E vive a ressurreição de Jesus. O que é a ressurreição de Cristo? É a vida nova. A vida nova. Eu me lembro quando eu era jovem pastor na cidade de Marília, estado de São Paulo. E a igreja onde eu era pastor tinha um terreno.
E nós doamos esse terreno, ou vendemos, eu não me lembro exatamente, vendemos a um preço muito pequeno, eu não me lembro exatamente como é que foi a negociação, para uma organização que chamava-se Esquadrão da Vida. Esquadrão da Vida era uma casa de recuperação de pessoas dependentes químicas. E esse trabalho foi crescendo e foi lindo, e até hoje está lá, e muitas coisas aconteceram, muitas pessoas foram abençoadas e tudo. E eu me lembro que um dia, ouvindo um grupo de homens, né, eram homens, só para homens, né, era um grupo de homens que tinham sido transformados por Cristo. Pararam com as drogas, etc., mas entregaram a vida para Cristo, porque você não para. Se você não se entregar a Cristo, você não para. Você pode até parar por um período, depois você volta. Mas quando você se entrega a Cristo, muda tudo. E eu me lembro de uma musiquinha que fica sempre na minha cabeça, que eu ouvi eles cantarem. E dizer, como eu andava, já não ando mais. Como eu vivia, já não vivo mais. E aí falava, por que Jesus que vive em mim, etc. Então, essa é uma música simples, feita por um deles, e que mostrava o quê? Eu era assim, não sou mais. Eu vivia assim, não vivo mais. O que ficou para trás, ficou na cruz. E agora eu ando com Cristo. Eu ando na luz de Jesus. Eu ando com uma nova vida, uma nova história. Pense nisso. O que isso significa? Segundo, comprometa-se com a verdade para viver a verdade e falar a verdade. Viver a verdade é Cristo, lembram? E falar a verdade é falar as palavras que Cristo falaria. Ah, mas tem hora que a gente tem que mentir. Não. Não tem hora para mentir. Porque a vida daquele que foi transformado por Cristo, não existe mais a mentira. Por quê? Porque aquele que anda com Cristo, ouve as palavras de Cristo. E Cristo disse que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, se eu mentir, eu me identifico com quem? Nossa, vocês são muito simplistas. Exatamente. Extremamente. Extremamente simplistas. Eu quero ver viver. Agora, a gente vive em Cristo por quê? Porque é de Cristo que vem a nossa força para a gente falar a verdade, andar na verdade, viver a verdade. A coisa mais linda do mundo é você deitar e dormir tranquilo, porque não tem mentira, não tem enrosco, não tem nada, não tem pedaço de sujeira na sua vida. Terceiro, não se esconda e nem esconda a verdade da sua fé. Não se esconda, aquilo que eu falei. A pessoa, eu sou pastor, eu creio em Cristo. Ai, nossa, que lindo. Eu nunca encontrei uma pessoa que fosse ofensiva à minha fé. Eu já encontrei gente que faz careta e muda de assunto. Mas que é ofensiva, não. Né? Porque vai ser também por quê, né? Só se for maluco, né? Saí do hospício ontem e tal, estava querendo te matar e tal. Mas não esconda, você não crê em Cristo, você não crê no Senhor, por que você não vive isso no seu trabalho? Ah não, pastor, eu não separo as coisas. Trabalho é trabalho, igreja é igreja, não sei o que é não sei o que. Que legal que você é uma pessoa com múltiplas personalidades, acho legal isso. Você precisava procurar um psiquiatra ou um psicólogo, porque você está com um problema de múltiplas personalidades. Não, então, por que você separa a sua vida? Eu sou isso aqui, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui, não é? Eu sou isso aqui, eu sou aquilo ali, eu sou aquilo outro ali. Não, eu sou a mesma pessoa. Um filho de Deus, lavado no sangue de Cristo, não é? Vivendo a pregação de Cristo, o amor de Jesus, amando as pessoas, perdoando as pessoas por causa de Jesus. Então eu quero viver a verdade, eu quero andar na verdade. Quarto lugar, fale, aqui eu preciso explicar isso. Fale tudo e de tudo com Deus. Fale tudo e de tudo, sobre tudo com Deus. Mas escolha o que você vai falar com as pessoas. Dá para entender isso? Porque não é todo mundo que vai entender você. Pastor, eu fiz umas coisas erradas, já pedi perdão, já acertei, não vivo mais assim, e agora eu queria ir lá na frente da igreja contar para todo mundo. Para quê?
Vai ter gente que vai meter um rótulo na tua cabeça e você nunca mais sai dessa. Vai ser o bandido da luz vermelha. Cristo te perdoou, aleluia, glória a Deus. Guarda para você os seus erros, a sua sujeira, e quando você abrir a sua boca, fale de Cristo. Eu não gosto de testemunho que fica contando. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu era bandido, matei várias pessoas. Um dia, inclusive, a hora que eu furei o cara, começou a sair aquele sangue todo, eu fiquei olhando e dizendo assim, não vou deixar desse jeito, vou levar o coração junto. Aí peguei o coração, levei, e o povo da igreja assim, ó, oh, que bênção! Tá louco? Vocês estão doentes? Como que bênção? Que horrível! Que nojo! Que terrível! Que maluquice é essa? Que maldade humana! Que estágio que essa pessoa caiu da pior estágio do mundo, lá o mais inferior do mundo. Você quer dar um testemunho? Fale de Cristo, fale que Cristo faz na sua vida, como Ele é maravilhoso. Porque tem gente que conta, eu já vi, gente, isso aí, vocês já viram também, eu já ouvi, né? É assim, ó, 4/5 tragédia. Agora está faltando matemática para mim. 4/5 de tragédia. Aí, do 1/5 restante, metade é sobre a pessoa. Ele fala dele. E a outra metade ele fala assim, e aí, gente, Cristo me salvou, glória a Deus, aplauda Jesus. E tem um monte de doido que fala assim, oh, gente, eu nunca ouvi um negócio desse. Claro que não, só desgraça, sujeira. Seu pastor todo domingo prega a palavra de Deus, o amor de Cristo, a água da vida, a luz da vida, o sal da terra. Todo domingo ensinando para você coisa boa. Aí vem um cara, que eu era feiticeiro. Outro dia eu vi um cara na internet, que eu falei assim, esse cara, se for verdade o que ele conta, ele deve ter de 200 a 250 anos de idade. O que ele falou que tinha de experiência, ele tinha sido feiticeiro, tinha sido não sei o quê, tinha sido não sei o quê, tinha sido, e foi contando, e foi contando, e foi contando, e foi contando, e o povo, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pelo quê? Aí o pastor sobe no púlpito e diz, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, em João capítulo 3, vamos falar hoje sobre Nicodemos e Jesus. O povo levanta e vai embora, fala, eu não aguento mais essa mensagem. Vocês estão percebendo a loucura que existe na terra? Vocês estão percebendo a maluquice que existe na cabeça do povo? Querido, fale tudo com Deus. Escolha com quem você vai falar outras coisas. Mas jamais falte com a verdade. Foi o que eu disse aqui outro dia. Eu não preciso contar toda a história. Né? Não, eu estou omitindo uma situação que não te interessa. Não estou falando com ninguém em particular aqui, fiquem tranquilos. Mas, não é verdade? Estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Eu não vou mentir, eu não vou errar. Por que eu vou me comprometer com o meu Deus? Comprometer negativamente? Por que eu vou pecar contra o meu Senhor? Não. Agora, eu não preciso contar para você toda a minha história. Ai, pastor, você tem coisas para esconder. Não. A frase certa é, eu tenho coisas que não te interessam. Assim como você tem coisas que não me interessam. Simples assim. Isso é entre você e Deus, resolva isso. Acerte essa situação, é com você, com a sua esposa, com seus filhos. Não é verdade? Senão a gente ia chegar aqui e falar assim, ó, antes de você entrar aqui, a gente gostaria, por favor, que você anotasse aqui o número da sua conta, qual é o seu banco, qual é o seu gerente, quanto você está devendo, quanto você tem de investimento. Aí você vai olhar e vai falar assim, vocês são doidos? Não interessa. Claro que não. Por isso que a gente não pede. Por isso que ninguém pergunta. Não me interessa a sua vida. Tem gente aqui que vai mais longe do que eu estou falando. E sabe aonde que eu quero chegar. E eu não vou entrar nesses detalhes. Mas o que eu quero dizer para você é, o meu compromisso com Jesus tem que ser tão maravilhoso que o que sai de mim é bênção.
é coisa boa. É cheiro bom. Eu gosto daquele texto da Bíblia que diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. É gostoso isso, né? Vamos orar? Vamos colocar nossa vida na presença do Senhor. Eu acho que você percebeu uma coisa. Que você não veio aqui à toa. Nem por causa da pizza. Nem por causa de ninguém. Você veio aqui porque hoje Deus trouxe você para falar fundo ao seu coração. Certo? Eu espero em nome de Jesus que você saia daqui com alguma decisão. E a sua decisão é você com Deus. Eterno Deus, o Senhor conhece o coração de cada um. E o que eu gosto demais de saber, Senhor, é que o Senhor trata com a gente individualmente. Trata conosco, fala conosco, ensina-nos. E dá, Senhor, que essa noite seja a noite da decisão. Seja qual for esta decisão, seja a decisão para Cristo. Para andar com Cristo, para viver para Cristo. Para servir a Cristo, para ter uma vida nova, para ter uma vida bonita, para andar na verdade. E é no nome da verdade, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Essa é uma mensagem do Palavra de Homem para o seu coração. Fique sempre conosco e que Deus abençoe você e a sua casa.